Sejam muito bem-vindos à nossa live, o chamado, o primeiro episódio da nossa live, que vai ter como tema a palavra tem poder. Sim, as palavras têm poder e é isso que hoje vamos falar no primeiro episódio de O Chamado. Se vocês estão aqui hoje é porque receberam o chamado, é porque também já estão lá na nossa comunidade do movimento O Chamado, é porque estão prontas para receber Deus na vossa vida, transformar completamente a vossa vida. Quero ver aqui muitos coraçõezinhos, quem está realmente aqui disposto a mudar a vida, porque temos assim, meus amores, uma grande jornada pela frente. Eu não disse que a jornada ia ser pequena, eu não disse que a jornada ia ser fácil, eu disse que vamos rumo à casa do Senhor. Vamos rumo à casa do Pai. Por isso temos uma longa jornada pela frente. Trouxeram a Bíblia, trouxeram o caderninho. Porquê que é importante a Bíblia e o caderninho? Porque nós vamos falar de passagens bíblicas e eu trago-vos aqui a passagem bíblica. É importante também vocês terem uma caneta para sublinhar essas passagens bíblicas. O caderninho é importante para quê? Para vocês tirarem os apontamentos. Tal e qual como na escola nós vamos tirando os apontamentos, vamos vendo aquilo que está, para depois da live, e a live fica gravada, é importante eu dizer-vos isto, a live fica gravada, vocês poderem também refletir um pouco mais sobre o que foi falado, aprender um pouco mais. Nas lives, é importante dizer, eu não vou responder a perguntas nas lives, a live tem todo já uma forma de ser feita, ela já está toda planeada, e responder a perguntas e a atrapalhar aqui um bocadinho depois a parte do conteúdo que é para passar na live. Mas eu vou estando sempre aqui a ver os vossos bons dias, muito grata pelos vossos bons dias, gratidão a todas vocês. No final da nossa live nós temos um momento de oração também, vamos ter no final de cada live um momento de oração, e hoje vamos falar aqui das palavras terem poder. É importante eu deixar também aqui bem claro, e volto a referir, já referi na live anterior, não é sobre religião que nós vamos falar, não é sobre religião. Portanto, se vocês são católicas, evangelistas, espíritas, ubandistas, a mim não me importa. Aquilo que eu venho passar é a palavra de Deus. E quem se identificar fica e quem não se identificar sai. E está tudo certo para mim. Não é com isso que eu me preocupo. Eu tenho visto muitas pessoas a dizerem que desde que começaram a falar de Deus foram perdendo seguidores. Eu não me importo com seguidores. A minha missão é uma missão dada por Deus. Eu faço aquele que me guia, dirijo-me. É isto. Portanto, quem não se identificar não precisa permanecer. Aqui só vão ficar aqueles que realmente já estão abertos para o chamado e que se vão tornar mensageiros. Eu vou ser a vossa guia. Vocês vão ser os mensageiros. Vocês estão a aprender para depois deixar a mensagem pelo mundo, deixar as sementes pelo mundo, fazer o que os apóstolos fizeram. Eles foram espalhando a mensagem de Deus. É isso que vocês vão fazer, é esse o chamado. E eu já expliquei porquê. Porque antes começámos inicialmente com dois caminhos, o de Deus e o das trevas, mas depois começou a haver um terceiro caminho, que foi um caminho criado para trazer mais pessoas para junto de Deus, porque as pessoas começaram-se a afastar devido à religião, porque a religião colocava um Deus vingativo, um Deus punidor, e as pessoas começaram-se a assustar e começaram-se a afastar de Deus. Então entrou a espiritualidade, que nada mais era um contacto com Deus, mas com um nome diferente para as pessoas desassociarem da religião. Qual é que foi o grande problema? O nome espiritualidade começou a ser usado da pior forma. Começou a ser usado não para trazer pessoas para a casa do Pai, mas para as levar para a sombra. E a sombra nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, cresceu. Porque as pessoas foram levadas pela espiritualidade a pensar que era pelo bem, só que depois foram levadas para outros caminhos. Então, neste momento, esta batalha espiritual que acontece, só existem 2 caminhos. Ou caminhas com Deus ou caminhas com a sombra. O caminho do meio da espiritualidade está acabado. Está acabado. Porquê? Porque as pessoas não souberam aproveitar, mais uma vez, uma bênção que Deus lhes deu. Então aqui nós vamos falar de Deus, porque é para caminhar com Deus, é para nos levar para a casa do Pai. E é importante vocês perceberem aqui o que é ir para a casa do Pai, o que é regressar à casa de Deus. Regressar à casa de Deus é ter uma vida próspera, abençoada e iluminada. Pai, próspera, abençoada e iluminada. É isto que é ir para a casa do Pai.
regressar à casa. E é isto que nós todos buscamos. Só que por vezes buscamos de forma mais rápida. E foi nessa forma mais rápida de conseguir aquilo que queremos que muita gente se perdeu. Porquê? Porque muita gente começou a procurar respostas rápidas, mudar a vida em 24 horas, fazer isto, e aqui é que foi o perigo. Por isso é que muita gente depois passou para o lado de sombra, porque foram pela rapidez. E as coisas não são rápidas, tudo tem o seu tempo, tudo acontece no tempo divino. Todo o aprendizado é necessário para passar ao próximo nível. Então é importante ter atenção com o querer tudo depressa demais. É importante ter atenção com os caminhos que se escolhem. Aqui nós estamos a escolher o caminho de Deus, fora a religião. Nós não vemos aqui no nosso movimento um Deus punidor, um Deus castrador, um Deus que nos exige. Nós vemos um Deus que é um Pai que nos ama, é um Pai que nos abençoa, é um Pai que nos ilumina, e é um Pai que nunca nos abandona. Quem está com Deus jamais se sentirá só, jamais ficará só. Então é muito diferente daquilo que a religião tentou manipular e que foram-se perdendo pessoas. Porquê? Porque é assustador a forma como foi falado de Deus. Não é de todo. Isso que vamos fazer aqui não é de todo esse aprendizado e esses ensinamentos que eu vos quero trazer. Quero-vos trazer a palavra simples, prática e de muito amor que Deus tem por todos nós. E é isso que vamos falar nesta missão do chamado. E eu conto com todas vocês para serem as mensageiras de Deus. Para cada sítio que vocês passam, deixem a mensagem. Seja ao familiar, seja ao colega de trabalho, seja ao desconhecido, seja a quem for. Sejam luz por onde passarem, porque a escuridão está aí. Então sejam a luz que é necessária no mundo. Isto é fácil de fazer. É só vocês irem passando, é só vocês também terem atenção às vossas palavras, que é isso que também vamos falar aqui hoje. Mas, em primeiro lugar, quero que vocês apontem já aí no vosso caderno o que significa rumo à casa do Pai. Vamos lá. Pai significa o quê? Escrevam aqui. Uma vida próspera, abençoada e iluminada. Este é o significado do Pai. Vida próspera, abençoada e iluminada. Escrevam isso no vosso caderno para nunca se esquecerem para onde vocês estão a caminhar. Estou a caminhar com Deus para uma vida próspera, abençoada e iluminada. Esse é o nosso movimento. Pai significa isso aqui no nosso movimento do chamado. E aqui nós vamos aprender muita coisa. Todas as segundas-feiras às 10 da manhã irá haver a live aqui do chamado, sempre a abordar questões diferentes, sempre trazendo a Bíblia, também com os ensinamentos. Todas as segundas-feiras vai haver. E ela vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada para vocês poderem assistir, para quem não pode estar presente, mas também para quem precisa reassistir, porque às vezes nós precisamos ouvir as palavras mais do que uma vez. Então ela fica aqui para vocês. Estas lives são gratuitas. Aquilo que me é pedido é que vos ajude a entender a palavra de Deus e que vos ajude nesta missão de se tornarem mensageiras de Deus, para todos aqueles que receberam a mensagem, para todos aqueles que receberam o chamado. Só ainda não recebeu o chamado. Se estás aqui, já recebeste. Se estás aqui hoje, se estás lá na nossa comunidade do Telegram, que eu convido toda a gente a ir para lá, já recebeste o chamado. Então continua porque ele vai ser grande, muito grande. Vamos então começar a nossa live. Eu só um bocadinho de água, que isto hoje está muito calor aqui. Vocês estão preparadas para retomar a casa do Pai? Estão preparadas, meus amores? Escrevam aqui, estão preparadas para retomar a casa do Pai? Rumo à casa do Pai, rumo àquele que nos guia. Vamos embora. Hoje eu quero falar aqui com vocês também de algo que aconteceu a semana passada. Quem me acompanha na minha rede pessoal sabe, houve um incêndio de grandes proporções aqui perto de mim. E esse incêndio começou com um carro que se incendiou na autoestrada, na A33, e que depois incendiou toda a mata e foi assim um incêndio de grandes proporções. E vocês podem estar a dizer assim, mas Solo, o que é esse incêndio da A33 que queimou essa mata toda tem a ver com o chamado de Deus? Tem tudo. Eu disse-vos a vocês, eu vou trazendo sempre aqui formas simples de vocês perceberem as coisas como acontecem. Muitas das vezes nós somos o carro em chamas. Muitas das vezes nós somos o carro em chamas e incendiamos o nosso casamento,
incendiamos a relação com os nossos filhos, incendiamos o nosso trabalho, incendiamos a nossa saúde. Nós levamos chama, fogo, destruição para todo lado, porque estamos desgovernadas. O que é a mata? A mata é Deus. É tudo de bom, é a abundância que nós temos ao nosso redor, que é a nossa família, é os nossos filhos, é o nosso trabalho abençoado, é a nossa saúde abençoada, é a nossa vida. Só que nós, como carro em chamas, começamos a colocar focos de chamas por todo lado. E depois começa tudo a arder. E quando começa tudo a arder, o casamento a dar errado, o relacionamento com os filhos a dar errado, o trabalho a dar errado, a saúde a dar errado, eu desconectada do meu espiritual, está tudo em chamas. Eu começo a fazer o quê? Eu começo a apelar ao Deus do desespero. Eu começo a apelar ao Deus, né? Ao Deus de, por favor, né? Eu começo a apelar ao Deus, e ouçam isto com atenção, da opção. Porque até então, Deus não era prioridade na minha vida. Eu não tinha tempo para Ele. Eu era um carro em chamas que ia colocando fogo em tudo na minha vida, não dando valor a nada, não agradecendo nada, um carro em chamas. Mas quando eu tenho tudo a arder, eu estou prestes a perder tudo, eu vou aflita, como criança que corre para o colo do pai por salvação. Porque até então, Deus não fazia parte da minha vida nem da minha casa. E eu agora sim, agora é o Deus da opção, eu não tenho outra opção, eu vou recorrer a Ele. Só que eu já falei aqui com vocês, Deus é Pai. Deus sabe o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele viu as vezes que tu te vitimizaste. Ele viu as vezes que tu te maltrataste. Ele viu as vezes que tu permaneceste em sítios que Ele te convidava a sair. Ele assistiu a isso tudo. Ele sabe o porquê de tudo estar a arder na tua vida. Ele sabe que Ele não era prioridade na tua vida. Mas que tu agora corres para Ele. Em busca de uma opção temporária. Porque assim que tiveres a resolução dos teus problemas, tu voltas-te a esquecer da casa e voltas para a tua vida. Sem colocar Deus como prioridade. Quantas vezes isso aconteceu? Mas Deus não é a opção. Se enquanto tu estiveres Deus na tua vida como opção, a tua vida vai ser chamas, fogo, destruição. Deus tem que ser uma prioridade na tua vida. Tu tens que estar com Ele todos os dias. Não só no momento da aflição. Não só procurar Deus no momento da aflição. Não só vê-lo como uma opção no desespero. O Deus da aflição, o Deus do desespero. Não. É o Deus como Pai. Para uma vida que próspera, abençoada e iluminada pelo aquele que nos guia. Então, há aqui que ver conforme eu vejo a minha vida e aquilo que eu falo, porque eu incendeio o meu casamento, eu incendeio a relação com os meus filhos, eu incendeio o meu trabalho, eu incendeio a minha vida através da palavra. Por isso é que o tema se chama o poder das palavras. É através da palavra, porque eu critico, porque eu julgo, porque eu reclamo, porque eu me vitimizo, é através da palavra. Vamos aqui, pega na vossa Bíblia e vamos aqui a Gênesis. Logo bem do início de Gênesis, para vocês entenderem o poder da palavra. Logo bem no início, no capítulo 1, vocês vejam. No capítulo 1, versículo 3, Deus disse: faça-se luz. E a luz foi feita. Reparem, Deus disse. Olhem o poder da palavra. Deus disse. Deus não fez, Deus disse. E fez-se luz. Então reparem como o poder da palavra, tudo aquilo que eu digo, tem um impacto na minha vida. E esse impacto pode ser positivo ou negativo. Está aqui na Bíblia. Tem mais. Deus disse: haja um firmamento entre as águas. Ele voltou a dizer. Ele não fez, ele disse. Entendem o poder da palavra? Entendem como foi a palavra de Deus que criou o mundo? Criou tudo aquilo que nós temos em abundância. Criou tudo aquilo que nós vemos hoje.
Através da palavra. Por isso é que é através da palavra também que nós, como guias, como mensageiras de Deus, vamos plantar sementes novas no mundo. Porque a palavra tem poder. Só qual é a palavra que vocês usam diariamente? Estou farta do meu trabalho, estou farta do meu casamento, os meus filhos são insuportáveis, a minha saúde nunca está bem. É só isto. O que é que acontece? Vocês criam isso na vossa vida. Está na hora de mudar. Está na hora de ter atenção ao que eu digo. Porque o que eu digo vai gerar frutos ou incêndio. Que destrói tudo. Então eu devo falar bem do meu casamento, eu devo falar bem dos meus filhos, eu devo falar bem da minha vida, eu devo falar bem da minha saúde, eu devo falar bem de tudo. Porque aí eu estou a nutrir. E eu estou a falar como Deus fala. A trazer aqui tudo. Vamos a outro versículo aqui para vocês entenderem ainda mais. Em Tiago, procurem aí. Tiago, vamos aqui, ó Tiago. Procurem lá Tiago. Em Tiago, no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Já estão? Em Tiago, capítulo 3, versículo 10. Tiago está no Novo Testamento, ok? E vejam o que diz. Da mesma boca procedem a bênção e a maldição. Mas isto não deve ser assim, meus irmãos. O que é que Tiago nos quer dizer com isto? Da mesma boca pode sair bênçãos ou maldições. Somos nós que escolhemos. Através do quê? Da palavra. Então eu tenho que ter cuidado com o que eu digo. Eu tenho que ter cuidado com o que eu faço. Eu não posso achar que faço aquilo que eu quero, digo aquilo que eu quero e que eu não vou ter consequências. Mas também não posso ser imatura ao ponto de achar que faço o que eu quero e depois corro, feito criança, desesperada para o colo do Pai, em busca da minha salvação. Porque o Pai vê tudo. Quem é aqui Pai sabe? Que há coisas que os nossos filhos fazem que, embora depois venham para o nosso colo e nós os acalmemos, nós não podemos voltar atrás ao que eles fizeram. Não é? Imaginem, vamos pôr em prática para vocês entenderem. Nós temos filhos, crianças, nós dizemos, não vais para ali, que ali vais cair. Nós sabemos, o terreno é incerto, vai tropeçar. Eles teimam, vão para ali, caem, magoam o joelho. Vêm desesperados para o colo da mãe, para o colo do pai. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos acolhê-los. Mas nós não vamos já fazer com que aquela ferida nunca tivesse acontecido. Nós vamos depois ajudar a curar a ferida. Mas não podemos voltar atrás no tempo e impedir que a ferida seja feita. Então Deus não pode voltar atrás no tempo e impedir que aquilo que vocês escolheram, a ferida que vocês escolheram viver, seja cortada. Ele depois recebe-vos no arrependimento, não é na opção, é no arrependimento para vos acolher, para vos curar, tal como nós fazemos com os nossos filhos. Mas não pode eliminar o que foi feito. Entenda isso. Quem entende, escreva aqui amém, que é para eu saber que estou a entender aquilo que eu vos quero passar, porque isto é muito importante que vocês entendam. Eu quero que vocês saiam daqui com clareza. Escrevam amém, para eu perceber que vocês estão aqui a entender. Amém. Amém. E aquilo que eu vos falava há pouco, acontece muito, que eu falei no início. Pior do que não regressar à casa do Pai, pior do que não ir voltado para o Pai, é procurar os caminhos rápidos. Quais são os caminhos rápidos, Sol? A macumba. Traga o meu ex em 3 dias, resolva a minha vida em 24 horas, o ego em busca desta cura rápida. Eu fiz porcaria, fiz escolhas erradas e eu agora quero qualquer coisa rápido para resolver. E depois vocês são o quê? São enganadas. São burladas. Porque mais uma vez vocês estão a ir para o caminho errado. O caminho é de regresso. A casa de Deus está sempre lá.
Deus está sempre ali à porta, à espera que vocês regressem. Ele não vai lá buscar. Deus não é invasivo. Ele não entra pela vossa casa adentro. Até porque nós temos o livre-arbítrio. Deus aguarda. Vê tudo o que estás a fazer. Coloca bênçãos no teu caminho. Tu não as escolhes e diz, não é para ali tu vais. Ele vai alertando. Mas depois tens de ser tu a procurar Deus. E a permanecer lá como prioridade, não como opção. Não como opção. Tenham atenção. Escrevam no vosso caderno. Deus é prioridade, não opção. Nunca se esqueçam disso. Por isso é que eu disse que o caderno é importante. Porquê? Porque estas frases são importantes vocês escreverem. Para que vocês possam sempre ir lá e reler. Então, quando eu corro desesperada para estas alternativas, caminhos fáceis, eu vou-me dar mal. Foi isso que aconteceu quando o caminho da espiritualidade foi disponibilizado. As pessoas começaram em busca de coisas rápidas. Orar dá muito trabalho, não tenho tempo para me conectar com Deus. Aquele diz que muda a minha vida em 24 horas. Aquele diz que traz o meu ex em 3 dias. O outro diz que eu me torno milionária se fizer estas orações. A jornada com Deus não é uma jornada rápida. A jornada com Deus também não é uma jornada fácil. Mas é uma jornada que te leva à plenitude. É uma jornada que te traz paz. Que te traz calma para a tua vida. Muito diferente do stress e da ansiedade e da depressão e daquelas coisas da rapidez. Como é que eu sei que é Deus a atuar na minha vida? Peço desculpa, meus amores. Quando começo a falar em macumbas, tenho que sempre deitar para fora. Como é que eu sei que é Deus que está a atuar na minha vida? Quando eu estou em paz. Quando eu estou tranquila, aí é Deus. Se eu estou acelerada, se eu estou apressada, se eu estou em revolta, não é Deus. Não é Deus que está a falar com vocês. Não é Deus. E volto a referir, enquanto Deus não for uma prioridade na vossa vida, o vosso carro vai estar em chamas. Vai estar em chamas. Deus está dentro da vossa casa. Vocês já abriram a porta a Deus? Será que já abriram a porta a Deus? Que às vezes nós dizemos, sim, Deus faz parte da minha casa, só que eu continuo a ter os comportamentos que continuo a ter, Deus não está lá. Eu continuo a procurá-lo no desespero, Deus está a ser a opção. Tantas vezes, eu, principalmente com o Divino já para a mala, só não tenho tido tempo. Não tenho tido tempo, a conexão com Deus, não tenho tido tempo. Tive assim, não tive tempo, não tenho tido tempo. Então, estás-te a alimentar bem, porque Deus também é cuidar bem do nosso corpo físico. Estás-te a alimentar bem Deus que habita em ti. Deus não é só oração. Deus é tudo o que nós fazemos na nossa vida. Por isso é que Ele é a prioridade. Tudo aquilo que eu faço na minha vida contribui para a minha elevação e conexão com o meu Pai. A forma como eu me alimento, a forma como eu falo, as escolhas de amizades que eu tenho, as escolhas dos sítios onde eu vou. Tudo isto é trabalhar com Deus. Então, é importante que vocês entendam isso. É importante que vocês percebam que Deus está lá sempre para vocês, mas que Ele não entra pela vossa casa adentro sem vocês lhe abrirem a porta. Porque Ele respeita, Ele é o Pai, Ele respeita as vossas decisões, mesmo sabendo que muitas delas estão erradas. E mesmo assim, quando vocês estão a tomar caminhos errados, Ele vai colocando caminhos certos à vossa frente. Só que vocês estão um carro em chamas. O que é que o carro em chamas faz? Ele vai ardendo com tudo. Lembra-se das bênçãos, a família, o trabalho, a saúde, as bênçãos. Ele vem alertando, mudem a alimentação, pratiquem exercício, escolham novas amizades. Ele vem alertando, afasta-te dessa pessoa. Ele vem alertando, só que vocês são um carro em chamas. E o carro em chamas só arde, só destrói. Não consegue ouvir a palavra de Deus. Este chamado está a chegar para toda a gente. Vocês pensam, o chamado está a chegar para alguns. O chamado está a chegar para todos. Todos estão a receber o chamado. Todos. Só que quem não o vai ouvir. Porquê?
está um carro em chamas. Então não vai ouvir o chamado. E o que é que Deus faz? Deus desiste dessas pessoas? Não. O pai não desiste do filho. Ele começa a entrar em casa pelas crianças. Ele começa a chegar às crianças e as crianças começam a levar a palavra de Deus para dentro de casa, para os pais que nunca falaram de Deus. Começa a tentar entrar dentro de casa para que essas crianças sejam a água que vai nutrir aquelas raízes, que vai purificar aquela árvore. Ele não desistiu. O carro está em chamas nos pais e ele tenta entrar pelas crianças para trazer a purificação para aquele lar. Então é difícil, sim, quando nós estamos um carro em chamas, ouvir a palavra de Deus, ouvir o direcionamento, porque nós queimamos tudo à nossa volta. Mas mesmo assim, meus amores, vejam isto. Deus não desiste de nós. Escrevam aqui, Deus não desiste de nós. Deus nunca desiste dos seus filhos. Nunca! Assim como nós somos pais, somos mães, não desistimos dos nossos. Por muitos erros que eles às vezes cometem, nós não desistimos deles. Porque são nossos filhos. E como Deus está em nós, são filhos de Deus também. Então Ele não desiste. O chamado, Deus não desiste de nós, Deus não desiste de nós, isso mesmo. O chamado está aí para todos. Todos. Mesmo aqueles que estão neste momento um carro em chamas. Ele vai tentar entrar através das crianças na vossa casa. Em Apocalipse, vamos novamente aqui à Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: olha que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, chamado, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vou repetir. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Olha que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir o chamado e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, jantarei com ele e ele jantará comigo. Então, quando eu ouço o chamado, eu vou e abro a porta para Deus entrar. Só que eu preciso ouvir o chamado. Se eu estou um carro em chamas, eu não vou ouvir o chamado. Entendem? Eu não vou ouvir o chamado. Porque Deus quer entrar. E Ele quer entrar para quê? Só para que é que Ele quer entrar na minha casa? Porque Ele quer fazer uma limpeza na tua casa. Ele vai levar vassoura, vai levar esfregona, vai levar tudo. Ele quer fazer uma limpeza na tua casa. Quer tirar tudo aquilo que já não serve na tua vida. Lembra-se no Pai Nosso, oração direta a Deus. Seja feita a vossa vontade. Não é a nossa, é a dele. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós queremos coisas que não são as melhores para nós. Deus tem algo muito maior para nos dar. E nós escolhemos aquilo. E Deus diz, não, não é para aí, é para ali. Ali está a tua prosperidade, ali estás abençoada, ali estás iluminada. E nós não ouvimos. Então quando Ele entra pela nossa casa, Ele vem trazer a prosperidade. Ele vem trazer a abundância. Ele vem iluminar a nossa casa. Ele vem limpar a nossa casa de toda a inveja, de toda a maldição, de toda a estagnação. Ele vem trazer luz para nós. Isto é maravilhoso, meus amores. Isto é maravilhoso. Agora eu tenho que abrir a porta. E vocês estão preparadas para abrir a porta ao Pai? Para uma vida quê? Próspera, abençoada e iluminada? Vocês estão preparadas? Escrevam aqui. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Se vocês estão preparadas para receber este chamado e para receber Deus como um hóspede permanente na vossa casa. Ele vai viver lá. Ele vai fazer parte da vossa casa. No fundo, Ele sempre fez. Ele sempre esteve aqui dentro de vocês. Só que as chamas não vos permitiam sentir. As chamas não vos permitiam ver. Há pouco tempo, o meu filho, que começou a perceber mais sobre Deus, sobre Jesus, ele também vê alguns vídeos para crianças. Ele perguntou-me assim, mãe, onde é que Deus vive?
E eu sorri para ele. Achei a pergunta tão engraçada, porque quem me acompanha há uns anos, o meu filho devia ter para uns 4 anos, quando desenhou eu, ele e Deus. Ele fez um desenho, até partilhei nas redes sociais na altura. E ele chegou para mim e perguntou: mãe, onde é que Deus vive? E eu disse: Deus vive aqui, filho. Aqui, mãe. Eu nunca o vi. E eu disse-lhe: tu nunca irás vê-lo, mas irás sempre senti-lo. Porque Deus sente-se, filho. Sente-se com a paz, sente-se com o amor, sente-se com a felicidade, sente-se com a alegria. Deus sente-se. E ele disse-me: então Deus está sempre aqui em casa. E eu: sim, Deus está sempre aqui em casa. Porque Deus é isto. Tu não precisas ver, aliás é a fé, tu não precisas ver, mas tu sentes. Tu sentes a paz, tu sentes o amor, tu sentes a felicidade, tu sentes a alegria, tu sentes a plenitude. E tu ouves a voz de Deus. Ele comunica contigo a todo momento. A todo momento Ele fala contigo, a todo momento Ele te direciona, a todo momento Ele te diz o que é para fazer. Vejam eu, como a minha rota, o meu trabalho, deu uma volta. Porquê? Porque eu ouvi o chamado. E eu estou a fazer só, e não tens medo de perder seguidores, e não tens medo de perder clientes. Não tenho. Porque eu não perco aquilo que não é meu. Agora eu não posso perder é daquilo que eu pertenço, que é Deus. E sempre foi, eu sempre tive muita fé. E ao longo desta jornada eu vou partilhar várias coisas que já aconteceram comigo. Para que vocês entendam, da mesma forma como eu trouxe estes exemplos, eu quero que vocês entendam mesmo a palavra de Deus. Que ela se faça presente na vossa vida. Assim como se faz presente na minha, e assim como me trouxe tudo aquilo que eu tenho hoje. Estará sempre presente na minha vida. E vocês irão se tornar, dentro do chamado, as mensageiras de Deus, os apóstolos. As mensageiras nada mais são do que os apóstolos. Passando a palavra. Eu estou aqui para vos direcionar como guia, como o vosso Messias, que vai direcionar, dar a palavra para vocês passarem às pessoas que estão perto de vocês, trazerem pessoas para o movimento, pessoas para aprenderem a palavra, para que elas também se tornem mensageiras, para que elas também passem a palavra, porque estamos numa batalha e a luz é fundamental. Cada vez mais pessoas de luz são necessárias. Então não tenham vergonha de falar de Deus. Não tenham vergonha de passar a palavra. Porque há muita gente na escuridão a precisar dessa palavra para sair de lá. E eu falo pelos atendimentos que eu tenho, que são centenas por mês. Muita gente que precisa da luz. Muita gente que precisa da salvação. Vocês não precisam ser terapeutas, vocês não precisam ser coaches, vocês não precisam ser pastoras, vocês só precisam entender a palavra e ir deixando por onde passam, principalmente dentro da vossa casa. Pois começam pelos familiares mais próximos, pelos amigos, pelos colegas e pelos desconhecidos, mas vão passando a palavra. Não aguardem só para vocês, sintam-a e partilhem-a. Isso é fundamental, fundamental, e é isso que eu quero trazer para vocês durante toda esta nossa jornada. E agora que já falámos sobre o poder da palavra, que vocês já entenderam o poder da palavra e como tudo se cria através da palavra, vamos receber Deus na nossa casa. Vou beber aqui um bocadinho de água. Vou pedir a todas vocês que tenham o vosso divino já para a mala, que peguem nele neste momento. Vamos orar ao nosso Deus. Ninguém sai igual desta live. Ninguém vai sair igual deste chamado. Até porque o motivo aqui não é para sair, mas para entrar. Para entrar Deus na nossa vida. Então quando Deus entra, Ele faz as mudanças na nossa vida. Nós vamos crescer muitas, todas juntas. Com o movimento do chamado veio para ficar e veio para crescer pelo mundo. Quero vocês todas a passarem a mensagem de Deus. Eu não consigo chegar a todo lado, mas com a vossa ajuda, todas juntas, nós conseguimos levar a palavra de Deus longe. Estamos ligadas ao chamado. Nós somos os chamados, somos as escolhidas para fazer esta missão e vamos fazê-la. Vamos fazê-la. Vamos mudar aquilo que conseguimos mudar e para aquelas pessoas que querem mudar. Eu confio em vocês. Eu confio muito em vocês. De outra forma, não me estaria a dedicar tanto a este chamado. Muito. Vamos então orar, meus amores.
pegando no nosso Divino Japamala. O Sol não tem o Divino Japamala, não importa, ora a mesma, está bem? Mas quem tem, pega porque está a receber a energia do seu raio. Lembra-se, os raios cósmicos estão ligados a Deus. Os 7 dias da semana correspondem à criação do mundo. Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º dia, que foi o sábado. Então vamos lá. Divino Japamala nas mãos. Vamos respirar fundo. E soltar. Inspira. Solta. E vamos orar juntas, meus amores. Eu vou dizer e vocês repetem desse lado, está bem? Fechem os vossos olhos e repitam comigo. Senhor, eu recebi o teu chamado e estou aqui, diante de ti. Peço perdão pelos meus pecados e por todas as vezes que duvidei da tua presença na minha vida. Perdoa-me, Deus, por me vitimizar, por permitir que me humilhem, me maltratem, porque estão a fazê-lo não só a mim, mas também a ti. Perdoa-me por não te ter escutado e aceita-me de volta na tua casa. Eu serei a tua serva e seguirei-te sem questionar, porque ao teu lado nada temo. Tu és o Pai que protege o seu filho e o leva para uma vida próspera, abençoada e iluminada. E eis que Deus bate à porta. Abram a porta. Façam este movimento, abram a porta. Recebam Deus na vossa casa. Aceitem a sua presença de forma permanente. E digam aqui comigo: tu és prioridade nesta casa. Entra, Senhor. Cuida de mim. Cuida da minha família. Cuida da minha vida. Que seja feita a vossa vontade. Eu aceito o teu chamado e regresso à casa do Pai para me tornar uma mensageira de Deus e levar luz por onde passar. Assim é, assim será, em nome de Jesus. Amém, meus amores, em nome de Jesus, amém. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu abro a minha porta. Digam, pode morar aqui. Somos o Filho amado, somos o Filho de Deus. E hoje eu moro na vossa casa, para sempre.
Ele fez morada aqui. Pode morar aqui, hoje e sempre. Hoje e sempre, meus amores. Glória a Deus. Glória a Deus. Sintam a paz. Queremos te ver. Lindo, lindo, lindo. Vai morar, pode morar aqui hoje e sempre na nossa casa. As vestes brancas.